Eu prometo pra vocês que assim que as coisas melhorarem, eu vou trazer pra cá um tchum-tchum pra colocar aqui, sabe? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Olha esse cenário. É cenário de pobre, tá? Mas logo eu tento melhorar. Vamos lá, deixa quieto. Vamos falar do que interessa. Vamos falar do livro de hoje. E o livro de hoje é uma história que me surpreendeu por começar de um jeito e terminar de outro. Mas enfim, a gente vai falando sobre isso durante o vídeo. O livro de hoje se chama Os 13 Contos de Matias Petrus. Bora lá? Vamos falar sobre ele? Vinheta! Os 13 Contos de Matias Petrus tinha tudo para parecer um livro bem tranquilinho, bem sossegado, até meio infantil. Mas aí eu fui e tomei-lhe uma porrada. Não tinha nada a ver. A gente já é apresentado no começo do livro ao Sr. Matias. Um homem aparentemente tranquilo, que mora numa cabaninha no meio da floresta e tá cuidando dos 2 netinhos e do cachorrinho deles. E aí, tudo tranquilo, certo? É só uma história sobre um homem com sua família. Só que aí, a gente começa a perceber que Matias, ele tem uma questão forte com o passado. Ele é uma pessoa triste no sentido de carregar uma culpa. E então, de repente, os netos encontram fotografias que aparentemente estavam escondidas. E essas fotografias mostram a família do Matias e um irmão que o Matias teve e que não está mais com ele. Então, a partir daí, a gente já sente que ali houve uma separação. Convencido pelos netos, o Matias começa a contar, então, a história do Jonathan, o irmão dele, e dele mesmo, né? Quando eles eram jovens, quando eles eram crianças. E todas as aventuras que eles passaram até chegar aquele momento. E aí, conforme você vai conhecendo a história dos dois, dos irmãos Petrus, você vai vendo um crescimento no livro que eu achei muito bacana. O livro, ele começa, os 13 contos começam até bem leves, né? Os primeiros contos vão se desenrolando de uma forma mais tranquila. A partir do segundo, a gente já tem algumas referências mais sombrias. E essa sombra do passado do Matias e do Jonathan vai aumentando conforme os contos vão surgindo. Então, assim, você tem um crescimento na história aí. Conforme os contos vão passando, você vai indo de uma história de crianças para histórias mais pesadas. Assim, tem referências incríveis. Você consegue ver ali referências que eu achei bem fortes. Foi o Labirinto do Fauno e Coraline. Peguei, assim, fortíssimo essas referências, que são histórias que eu amo, que eu acho maravilhosas. Então, a Júlia super acertou nisso. Ela foi super bem nessa referência. Uma coisa minha, uma sensação minha, tá? Que eu tive enquanto estava lendo. É que se a gente tirar toda a parte mágica da história e tudo mais, a gente tem ali a infância se desfazendo, né? É muito interessante que conforme eles vão crescendo ali no meio da floresta, as histórias parecem ficarem mais sombrias, porque eles também já não são mais tão infantis. Eles estão começando a crescer, começando a entender certas coisas diferentes do mundo, sabe? Começando a entender que existe sim uma maldade que envolve o entorno, que nem sempre dá pra tudo dar certo. E isso são coisas que a gente vai aprendendo quando a gente cresce, né? Quando a gente vai deixando de ser criança e vai se tornando adulto. E esse processo muitas vezes é doloroso. E deu pra sentir isso no livro também. O que também é bem marcante no livro é o relacionamento dos irmãos. O relacionamento dos dois é muito fofo e muito, muito forte.
Você vê que apesar dos dois serem água e vinho, porque eles são completamente diferentes, o que é bacana também, porque dentro de um relacionamento de irmãos não existe isso de você, porque você foi criado junto, você é igual. Não, não existe, cara. Eu sou uma irmã mais velha e eu sei, somos completamente diferentes. Eu e meus irmãos somos completamente diferentes. E eu entendo um pouco o sentimento do Matias quando se trata de querer proteger o mais novo. Sabe? De querer entreter, mas ao mesmo tempo proteger, numa sensação de tipo, é uma obrigação minha. Porque mesmo sem querer, os pais passam isso um pouco pros filhos. Como se o mais velho tivesse uma obrigação de cuidar do mais novo. Não existe essa obrigação, mas é como a gente se sente, como o mais velho se sente. Eu estou te falando isso do ponto de vista de quem é mais velho, que é o meu caso. Matias tem um dom. Ele é um contador de histórias. Ele seria, inclusive, um excelente escritor. Só que tem uma pequena questãozinha nas histórias que Matias conta. Elas viram realidade. Então, em sua inocência infantil, de querer brincar com o irmão, de querer assustar o irmão, de querer criar grandes momentos, porque o Matias é muito corajoso, ele é aquele personagem que vai e faz e diz que acontece. Então, por viverem sozinhos, acredito até por viverem isolados, só eles, naquela floresta, naquela cabana, isso faz com que o Matias queira aventura, ele busque aventura, e já que ele não tem a aventura de fato, ele imagina, ele cria, ele produz a aventura. E dono de uma imaginação gigantesca, ele tem essa capacidade de criar universos e sensações e criaturas que ele acredita que vão tirá-lo do tédio, e tirar seu irmão também do tédio. Então nada mais são do que duas crianças brincando de imaginar. Só que o Matias tem um dom que pode tornar esse excesso de criatividade num perigo para os dois. E como não é segredo, logo no começo do livro a gente sabe que houve uma separação forte aí entre os irmãos Petros. Senão não teria, né? A história nem teria começado. Então você começa a seguir as páginas com o coração já meio apertado, conforme vai chegando perto do final, ao mesmo tempo curiosa para saber como foi que aquilo se desenrolou, mas também com medo, também preocupada, porque você sabe que algo vai acontecer. Lá no início já foi te dito que algo vai acontecer e você fica naquela angústia de saber, ai meu Deus do céu, o que foi que aconteceu no fim das contas, sabe? De que forma que isso se desenrolou. Aí eu não preciso nem dizer, né, que eu chorei largado com o final, chorei horrores mesmo, é isso. Fiquei uns minutos na bad. O final não é triste. Depende do como você vê as coisas. Mas eu não achei triste. Só que, assim, é emocionante. Eu acho que a palavra certa é essa, não é triste, é emocionante. É a vida. É a vida sendo a vida. Eu acho que é essa que é a conclusão que eu chego desse livro. Mas enfim, né? Dando meu veredito final, super recomendo. Uma história muito bacana. Eu li rapidinho, eu acho que eu li em uma semana o livro. E eu acho que vale muito a pena a leitura. Realmente a história me deixou bem emocionada. Acho que foi uma boa forma de retratar uma amizade entre irmãos de uma forma mágica, de uma forma incrível, porque fala sobre amor, fala sobre sacrifícios, sobre o que você faria por alguém que você ama, por alguém que você sabe que se pudesse também faria isso por você, sabe? Então eu acho que é mais ou menos isso. O livro é uma graça. Então eu super recomendo quem quiser ler os 13 contos de Matias Petros. Eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição. Eu vou tentar fazer isso. Vocês sabem, né? Eu tô aprendendo ainda. De vez em quando dá uns pulos. Mas é isso, eu vou tentar deixar na descrição, tá bom?
E se vocês tiverem alguma indicação de livro que vocês queiram que eu leia e traga pra cá, me deixa nos comentários, que aí eu faço, tá bom? Enquanto isso, eu vou lendo a minha lista imensa de nacionais que ainda faltam, mas que estão lá pra que eu leia, tá? Gente, eu juro, uma hora eu chego no de vocês. Eu tenho uma lista bem grande de nacionais pra ler e eu quero ler todos. Não vai faltar nenhum, tá bom? Um beijo pra quem assistiu até aqui, até a próxima e tchau!